Hoje nós vamos receber uma preletora internacional. Gente, internacional. Uma pessoa que a gente viu crescer nessa base. Que chegou aqui. Quantos anos tinha? 14 anos. Aceitou Jesus num base camp. Não, vida vitoriosa. Não, aonde, minha filha? Lógico, tô sabendo essa. Retiro de carnaval, quase um base camp. No retiro de carnaval. E alguém que a gente acompanha de perto há bastante tempo e tem visto ela crescer não só em estatura, mas também em Jesus, com Jesus. É lindo ver o que Deus está fazendo nela e através da vida dela. Vocês vão receber com muito carinho, com muito amor e com muitas palmas a aniversariante de ontem que vai pregar hoje. Vem cá, Eloá! Tem fã-clube, ela tem fã-clube. Ela trouxe o fã-clube dela. Sim, ela trouxe o fã-clube dela. Sim, ela vai dar o cachê de vocês no final. É no final o cachê que você vai entregar? O cachê? Como você pode perceber, se você não conhece Eloá, é uma pessoa pouco amada nessa base. Está aqui antes de mim, Eloá chegou antes de mim nessa base. Tem 2 anos só que eu estou aqui, Eloá já está desde o início, 5 anos, né, Eloá? Vivendo base. Ela fez 19 anos, isso significa nada, significa que ela continua na base, nada mudou, ela só fez 19 anos. Líder de célula, uma pastorona de Jesus, que o Senhor tem levantado nesse tempo. Vamos orar pela vida da Eloá, que o Senhor te use, minha filha, para abençoar a nossa vida. Estende sua mão para cá, vamos orar por ela. Senhor, nós oramos, Jesus, pela sua filha. Grato, Jesus, pelo coração disponível, Jesus, que ela te entrega todos os dias, Senhor. E que hoje, Jesus, a gente desfrute daquilo que o Senhor tem entregue para ela. Usa a sua filha nessa noite para a glória do seu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Amém. Antes de começar, vamos fazer sempre, não é mesmo? Põe aí a mão na tua cabeça. E repete comigo. Pensamentos cativos em Jesus. Põe a mão na tua garganta. Toda vontade de beber água, sai em nome de Jesus. Toda vontade de conversar, sai em nome de Jesus. Põe a mão na tua bexiga. Toda vontade de ir no banheiro, sai em nome de Jesus. Mão no joelho. Todo espírito, andarilho, sai em nome de Jesus. Amém, gente. Vamos lá. Antes de começar, queria pedir muita ajuda de vocês para vocês não saírem. Porque eu viajo muito nas minhas ideias com Jesus. E se vocês saírem, eu vou me distrair à beça. Então, peço a colaboração de vocês, ok? Eu gosto de interação, amém? Amém? Toda vez que eu falar amém, ou fazer alguma pergunta, vocês levantam a mão, vocês falam amém, tá bom? Para não me sentir sozinha aqui, amém? Amém. E mais uma coisinha antes de a gente começar, eu quero que você prometa para mim que você vai continuar me amando depois da pregação. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, ok? A pergunta é, com a sinceridade do seu coração, quem que aqui quer ver um avivamento na sua escola acontecendo? Nem todo mundo quer ver um avivamento acontecendo nas suas escolas, ok. Então, nós vamos começar a conversar sobre isso. Vocês talvez não saibam, mas um avivamento não começa do nada, sempre começa no coração de alguém. A gente viu vários exemplos disso na Bíblia, como... Pode botar um fundinho, por favor? Obrigada. Moisés, a gente vê isso em Paulo, a gente vê isso em Isaías. Sempre começa com um coração disponível. E
Eu sei que a Mari já falou aqui que a minha próxima pregação ia ser sobre números, mas não vai ser sobre números, vai ser sobre Isaías. Então, abre aí Isaías comigo. Em Isaías 6. Gente, estou lendo Isaías com a minha célula, está sendo abençoador demais. Abra aí, Isaías 6. Amém? Misericórdia. É versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Então, vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Isso aqui é Isaías falando, ok? Versículo 2. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá, e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos seus ouvidos e feche seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até aqui. Vamos orar rapidinho? Oremos. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, oportunidade de a gente poder ler a sua palavra assim tão livremente. Jesus, muito obrigada. Obrigada por todos que chegaram aqui. Senhor, que seja o Senhor falando através de mim e não eu, em nome de Jesus. Amém. Amém, cara. Eu amo Isaías. É muito bom, eu tinha lido e eu falei com ela, a gente tem que ler. Quando eu estava pensando com as meninas da minha célula, que livro a gente lê? Vamos ler Isaías. E eu amo que esse capítulo é muito conhecido, tanto Isaías 6 quanto Isaías 9 e outros capítulos de Isaías também. Mas esses versículos que a gente leu agora, eles são como é uma demonstração perfeita das 4 coisas que todo mundo tem que fazer para pregar, em qualquer lugar que esteja. E Isaías passou por 4 processos, e a gente vai falar sobre os 4 processos que ele passou. Mas Isaías, ele viu o Senhor. Se você não prestou tanta atenção nos versículos que a gente leu, eu vi esses 4 processos. Ele viu o Senhor, ele foi transformado pelo Senhor, ele recebeu e entendeu o chamado do Senhor, e por último, ele foi enviado. Então, nosso primeiro ponto, a gente vai conversar sobre como Isaías viu o Senhor. E como foi esse processo? Então, nosso primeiro ponto é: quando eu vejo quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Cara, no versículo 5. 5? Isso, no final do versículo 5, ele fala: eu vi o Senhor. Eu não sei se vocês todos conhecem a história de Isaías, mas Isaías foi um profeta, ou seja, ele conhecia as leis. Ele conhecia as leis. Ele já obedecia ao Senhor, ele já servia a Deus. Mas foi só quando ele olhou para o Senhor, naquele tempo, que ele entendeu, em toda a magnitude, essa palavra aí, do Senhor, o quão grande Ele é, que ele entendeu quem Ele era. E uma coisa muito engraçada não, um fato interessante, é que ele não olha primeiro para ele não chega tipo, meu Deus, eu estou impuro na presença do Senhor. Não, ele contempla a presença do Senhor, ele chega no templo e olha para ele.
depois que ele compreende quão grande o Senhor é, ele começa a ver a sua própria condição, né? Eu gosto muito daquela frase que eu não vou lembrar de onde que a gente pega, que conforme a gente passa mais tempo na presença do Senhor, conforme a gente passa mais tempo contemplando a presença do Senhor, mais insignificantes enxergamos como nós somos. Sabe? E Isaías entendeu isso ali. No início do versículo 5, ele fala, ai de mim. Cara, Isaías sabia muito, ele sabia das leis, ele era um exemplo ali, tanto que chamaram ele. Mas ele fala, ai de mim, e não ai do meu povo, ai desses pecadores, ai de mim, porque ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, gera isso, gera a humildade no coração. E não a superioridade. E, às vezes, a gente fala aqui, né, se você é a primeira vez que você está vindo na base, eu sou a pessoa que normalmente dá os avisos. E quando eu falo sobre teaser, a gente fala que Jesus brotou nas nossas escolas. Quantas vezes a gente quer que Jesus brote nas nossas escolas, sendo que ele ainda nem brotou dentro do seu coração de verdade, cara? Não tem como fazer uma missão sem relacionamento com o Senhor. E eu vejo muito isso, às vezes aparecem os posts pra mim. Agora eu tô um pouco sem Instagram, mas antes aparecia uns posts sobre, tipo assim, técnicas de evangelismo e muitas coisas assim, sabe? E a maior necessidade da nossa geração não é aprender essas técnicas, essas táticas de evangelismo. Não, é pra gente parar e contemplar a presença do Senhor. Responde com sinceridade aí no seu coração, não precisa se expor, no seu coração mesmo. Sem ser o Basecamp, que foi um ambiente propício. Quem foi no Basecamp? Amém, foi bênção. Sem ser o Basecamp, que foi o final de semana propício, que você foi levado a esse lugar para olhar para o Senhor, qual foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo e contemplou a presença do Senhor? Às vezes a gente fica tão atolado na nossa rotina, tão atolado nos nossos problemas e tudo, que a gente só quer resolver problemas, a gente só quer pedir para o Senhor e a gente não para aproveitar a presença dele. E foi isso que Isaías fez ali. E aí a gente vai para nosso segundo processo que o Isaías passou, que é ser transformado. Então, o nosso segundo ponto é: Deus não procura por pessoas perfeitas, mas sim por pessoas disponíveis. E lá no versículo 6, fala assim: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor. Vamos só até a parte A do versículo 8. Nesse contexto, desceu o anjo do Senhor, um serafim, tocou a boca de Isaías com a brasa. E hoje em dia a gente não precisa que um anjo do Senhor desça, toque a gente não precisa fazer sacrifício no altar, porque o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Senhor, amém? Então, naquele momento, Isaías teve um encontro com Deus. E ele foi purificado pelo Senhor. Nós precisamos ser purificados pelo Senhor todos os dias. E se isso não é uma rotina no seu devocional, se você tem um devocional todos os dias, sobre a gente parar. Na verdade, uma grande parte do meu tempo com Deus, eu paro e olho o quão indigna eu sou de receber o amor dele e quão maravilhoso ele é por ter morrido por nós. E eu estava até conversando com o pessoal do teaser, sábado passado, sobre a questão da ceia, enfim, que eu acho lindo. E eu ligo muito ao primeiro milagre de Jesus, né? De transformar água em vinho, E eu fiquei pensando, né, que o sangue de Jesus, ele lava as suas vestes. Então, se você, mesmo pedindo perdão para o Senhor e acha que você ainda é indigno, cara, Jesus já lavou as suas vestes. Então, só aceita. Às vezes a gente se põe nesse lugar, né, de condenado. Cara, Jesus já te libertou. Viva como alguém livre. Que às vezes isso gera aquele ciclo vicioso da desculpa. Eu não posso falar de Jesus, eu não posso abrir o teaser, eu não posso ser um líder de célula, porque
eu sou pecador. Gente, eu também sou pecador. Mário também é pecador. Todos os líderes de célula, todos os líderes de ministério são pecadores. Não existe ninguém perfeito. Mas é entender essa identidade e afirmar essa identidade no seu coração, sabe? E tirar essas mentiras que Satanás tem botado no seu coração e na sua mente. E assim que Isaías ele é purificado pelo Senhor, Deus automaticamente já pergunta: quem enviarei? Que é a parte B do versículo 8. Quem eu enviarei? E uma coisa que eu estava lendo, né? Quando eu estava lendo, eu acho pela segunda vez esse capítulo, Jesus me trouxe assim um detalhe, eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Cara, vocês perceberam que Deus não espera ele provar em algum momento que ele mudou? Ele purificou Isaías e fez um convite. Deus simplesmente chamou. Sabe? E quantas vezes eu já me encontrei nesse lugar de querer provar para o Senhor, que eu sou digna de alguma coisa, que eu sou santa de alguma coisa. Gente, foi Ele que perdoou e te livrou e me livrou. Nós não temos que provar nada, sabe? Para termos esse olhar de suficiência, de aprovação do Senhor dentro de nós. Quando, na verdade, é só o nosso ego querendo alguma aprovação que nós estamos fazendo alguma coisa certa. Essa é a verdade. E essa ação de Deus, né, de não esperar alguma demonstração que Ele mudou, cara, só revela uma das verdades que eu acho que são uma das mais lindas na Bíblia, que o nosso chamado não nasce da nossa capacidade. O nosso chamado nasce diretamente da graça de Deus. Então, não importa o que você faça, para onde que você acha que está sendo chamado, se você não faz nem ideia do que eu estou falando, cara, não nasce de quem nós somos, nasce da graça de Deus. E talvez agora você esteja pensando, cara, mas eu ainda nem consegui largar aquele pecado que eu falei que eu ia largar no Basecamp, ou no Vila Vitoriosa, ou no Retiro de Carnaval. Eu pequei antes de vir para cá. Ou talvez você não esteja com algum pecado de estimação agora, mas você sabe que em algum momento você vai errar. E você pensa que você não é suficiente. Cara, nenhum de nós somos suficientes. Nem Isaías era o suficiente. Mas, tem uma notícia para você, se você não sabe. Jesus morreu por você. E quando Jesus morreu por você, lá em Atos 2, desceu um Espírito chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de você te capacita para qualquer situação, cara. Tantas vezes que eu percebi que não era eu e era o Espírito Santo falando no meu lugar na minha escola, não está escrito. Sério mesmo. E aqui a gente vê que o mesmo Deus que limpa e purifica a boca de Isaías é o mesmo Deus que põe as palavras dentro e na boca de Isaías para as pessoas serem tocadas. O Espírito Santo faz isso com você. E a gente vai ver o terceiro processo, que foi quando Isaías responde o chamado. Então, o nosso terceiro ponto é: e agora? Ok, Eloá, eu já sei, eu já vi o Senhor, eu já fui purificado. Eu tenho uma vida assim com Deus. E agora? Cara, agora está na hora de cumprir o ID. E o seu campo missionário é a sua escola. E lá no versículo 8 fala: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E provavelmente você já fez essa oração várias vezes. Eu mesmo já fiz essa oração várias vezes antes de realmente tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa sobre isso. Mas quando Deus convida, Isaías só responde: eis-me aqui. Ele não pensa nas dificuldades que ele vai passar, ele não pergunta: tá, Deus, mas eu vou ter que mudar de cidade? Eu vou ter que deixar o meu povo? Eu vou ter que aprender outra língua? Vai ser difícil? Vai ser fácil? Eu vou me machucar? Como vai ser? Vai estar quente? No caso, né? Vai estar calor? Vai estar frio? Para eu saber como vai ser? Para avisar? Para eu me programar? Não. Ele só falou: eis-me aqui.
sabe? E ele não fala da boca para fora. Quando você, por favor, leiam Isaías. Depois que você lê essa parte, você vê, cara, ele falou, eis-me aqui, e ele foi. Ele saiu do templo e ele foi. Ele não se preparou. A partir do momento que você fala, eis-me aqui, gente, estejam preparados para largar tudo. Tudo. Porque é assim que Deus faz. E hoje, Deus continua com a mesma pergunta do versículo 8. Quem eu enviarei? Quem eu enviarei? A gente. Ele quer enviar a gente. Mas uma coisa que eu aprendi com o Senhor é que Ele é um Pai muito gentil. E Ele não vai te obrigar a você fazer se você for por obrigação. Tanto que é por isso que Ele faz um convite para Isaías. Ele não está obrigando Isaías, mesmo que Isaías fosse a pessoa mais propícia para esse momento, naquela situação, para levar a palavra. Ele não te obriga. Mas entendam também que não tem como você ficar no meio termo. Eu vou. Agora eu não vou. Eu só vou se fizer isso. Eu só vou se fizer aquilo. Eu só vou se meu melhor amigo estiver comigo. Eu só vou se for na minha escola, se for confortável para mim, se não tiver que mudar de turma. Cara, então você não quer ir. Você só quer o status de, sei lá, abrir um teaser na sua escola. Ou ter falado de Jesus na sua escola. Nós temos que ser decididos com o Senhor. Porque Jesus, ele, como a gente falou, ele capacita e ele está esperando alguma coisa da gente. E no final, você que vai prestar as contas sobre as promessas e as vidas que Jesus entregou na sua mão. Sabe? E isso não é um peso na sua consciência. Meu Deus, eu tenho que pregar, senão eu vou pro inferno. Misericórdia. Não é assim que funciona, tá bom? Mas é sobre as responsabilidades que você quer assumir com o Senhor pelo seu coração ou por status. Entendem? Faz sentido? Amém? 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 Amém. E em Números, quem achou que eu não ia falar sobre Números aí, ó. Em Números 13, tem a parte, né, que fala sobre os espias, né, que tinham 12 espias, enfim. E 10 deles olharam os gigantes vindo. 10 deles olharam os problemas vindo. E 2 deles viram isso como a promessa de Deus vindo até eles. E, cara, eu sei que a escola é um ambiente muito difícil em alguns momentos. Que pode ser insuportável. Acredite, eu também já estava ali. Estive ali. E a gente, em Números 13, a gente aprende com Caleb e Josué que o princípio, o objetivo, que a missão, ela não era baseada nos problemas e nos gigantes que estavam vindo em direção a eles. A sua missão, a missão deles, a minha missão, está baseada na grandeza do Senhor. E não nos problemas aqui que a gente está vendo. Mas o diretor não deixa eu abrir um teaser. Cara, Jesus é maior do que a decisão do seu diretor. Mas eu chamo todo mundo, ninguém vem. Cara, o seu joelho no chão, Jesus está ouvindo a sua oração. Mas, cara, Jesus é maior que qualquer problema que você possa estar enfrentando. E possam ter certeza que um joelho no chão, cara, resolve muita, muita, muita coisa. Talvez você tenha que botar um pouquinho mais do seu joelho no chão para orar pela sua escola. E a gente tem que entender que tem coisas que precisam ser sacrificadas. Porque, como vocês sabem, o evangelho não é uma coisa confortável. E quando eu estava na escola, eu abri o teaser, eu estava no 2º ano do ensino médio. E eu lembro que foi um caos. Nossa, foi um caos. Porque a minha sala tinha 60 alunos.
e ninguém era crente. E só eu era cristã. E eu tinha me convertido no ano... eu estava meio que recém-convertida ali. Não recém, vai. Aí eu estava ali ainda firmando alguns objetivos com o Senhor. Eu falei, Jesus, eu não vou conseguir sozinha. Ele falou, filha, você não está sozinha. Eu estou aqui com você. Eu fiquei, caraca, verdade. E a partir daquilo, eu nunca orei tanto por uma escola que nem eu orei naquele ano. Meu Deus. Eu orava, eu acho que eu passava mais de 40 minutos orando só pelas pessoas da minha sala. Porque foi um ano muito solitário e talvez você esteja passando por isso, talvez você passe por isso. Foi um ano muito solitário. Gente, eu não tinha nenhum amigo na escola e meu círculo social era só a galera da igreja, só a galera da base e a galera do Bilão. E eu ficava, meu Deus, essa galera deve me achar uma esquisita que fala de Jesus o tempo todo. E a partir dali, Jesus foi entrando no coração das pessoas. E foi formando um grupo. E aí eu fui conseguindo falar sobre Jesus. Sabe, não importa quanto tempo você esteja orando, cara, não desista. Não desiste. E se você não está mais na escola, você está na faculdade, você está no cursinho, cara, essa palavra também serve para você. Porque depois que o meu grupo, eu acho que umas 7 pessoas aceitaram Jesus, enfim, cara, foi incrível. E ok, 7 pessoas para 60 pessoas, então eu tinha um grande caminho ainda para ir, certo? Pois é. E chegou o 3º ano do ensino médio. Eu já falei numa pregação antes, mas a minha escola abençoada tem um sistema de ranking. E esse sistema de ranking, no 3º ano, eles dividem em 3 salas. Do maior para o menor ranking em cada sala. E a gente fez a prova no 2º dia de aula, a gente fez a prova lá. E eu, gente, achava que eu ia ficar ali na turma média, né? Ali. Mas, por incrível que pareça, parece que eu dei uma estudada nas férias e eu consegui passar na primeira turma. E eu fiquei, cara, que incrível, nem acredito. Mas só que a primeira turma era em outra instituição. Ela era em Caraí, eu estudava no centro. Ela era na orla de Caraí, praticamente. E eu fui porque uma amiga minha foi também. E uma coisa que eu não contei da última vez que eu preguei é que, gente, eu voltei atrás. Eu voltei para a minha escola do centro depois que eu fiquei lá e falei, isso aqui não é para mim. Tinha 10 pessoas numa sala e no primeiro dia que eu já entrei, botaram um ranking enorme na minha cara e falando como que estavam as nossas colocações. Eu falei, isso aqui não é para mim. E eu voltei para a minha escola antiga, para onde que estava. E eu falei muito com a Mari nessa época, conversei muito com os meus pais. E não era sobre oportunidade, mas era se Jesus me permitiu estar lá, é porque Ele queria que alguém fosse encontrado lá. E eu falei, Jesus, mas tem tanta gente aqui ainda, que ainda não aceitou você, que ainda não ouviu o seu amor. E aí eu tomei, né, uma vergonha na cara e fui ouvir Jesus e não o meu conforto. Que Ele falou, mas sabe esse grupo de amigos que você fez? Agora está na vez deles. Eu quero te mandar para outro lugar. Eu falei, não, de novo, vou ficar sozinha. Não tinha ninguém que eu conhecia, porque essa minha amiga que foi, ela não quis ficar. E ela voltou, e eu fiquei, caraca, tô sozinha. E lá é uma sala com pré-vestibular e ensino médio junto. Então eu ia ficar muito tempo com essa galera. Ficar de manhã até a noite. E eu fiz amigos. Glória a Deus, fiz amigos. Cara, tinha 10 pessoas na sala, né? Era eu e mais 4 meninas. Eu posso falar isso porque elas são minhas amigas, então não estou expondo ninguém, ok? Uma, ela era espírita, 2 eram ubandas e uma era agnóstica. E essas 2 da ubanda namoravam. E eu fiquei, Jesus, o que eu vou fazer? Porque todas elas foram machucadas por pessoas da igreja.
falei, Jesus, o que eu faço agora? E de pouco em pouco, no meio de cada sufoco que o ano de pré-vestibular traz, eu fui encontrando oportunidades. Eu não. Jesus foi me dando oportunidades para falar sobre ele. E teve um momento que uma dessas meninas, que é da Ubanda, ela veio desabafar comigo e falou, eu tô passando por isso. Eu posso ir num culto na sua igreja? Eu falei, Jesus, faço assim? Não tô entendendo. E naquele momento eu lembro que depois que a gente conversou, enfim, eu ajudei ela, eu fui no banheiro, gente, eu fechei a porta e eu chorei. Chorei e falei, Jesus, tá valendo a pena. Tá valendo a pena estar longe do meu grupo de amigos, porque eu tava vendo tudo que eles estavam fazendo, eles estavam curtindo o ensino médio como... O ensino médio não, o último ano, fazendo um monte de trote, fazendo um monte de coisa que a minha turma não fazia, por estar muito focado no vestibular. E eu falei, cara, eu queria estar ali, mas só que o chamado de Deus é maior do que o seu conforto. E você não vai viver o chamado de Deus de verdade se você não entender isso. Às vezes, Deus está pedindo para você parar de olhar um pouquinho para o seu futuro, para o seu medo, e olhar para as pessoas que estão na sua sala agora, que precisam ser alcançadas. E até ser alcançadas através de um grupo de estudo, porque era assim que eu alcançava as pessoas. Porque o único dia livre que a gente tinha, sem aula à tarde, era sexta. E na sexta a gente estava na Travessa? Eu acho que nem lembro mais o nome das livrarias daqui. Fazendo um simulado da UERJ. Lá. E a gente competindo para ver quem acabava em menos tempo. E foi nesses pequenos momentos que eu encontrei a oportunidade de falar sobre Jesus. E você tem falado para Jesus, de Jesus para seus amigos? Você tem abrido mão do seu grupo de amigos para falar de Jesus? Ou às vezes só conversar, porque isso é uma característica de Jesus, o amor pelas pessoas. Conversar com a pessoa que ninguém conversa, com a pessoa que é excluída, com a pessoa que alguém não gosta por algum motivo. Você tem feito isso? E eu me peguei pensando nisso naquele momento. Porque o nosso quarto ponto é que o sucesso da sua missão não é sobre a quantidade de pessoas que vão aceitar Jesus, mas sim obedecer o mandamento de Deus até o final. Depois que essa minha amiga falou comigo que queria conhecer, enfim, hoje em dia ela conhece Jesus e ela escolheu estar ainda na Ubanda. E, cara, em compensação, a gente estava falando aqui isso, a Mari fez um momento do plug sobre 3 pessoas que você vai trazer para a igreja, e eu lembrei do primeiro, qual é o nome disso? Evento? Pode ser, né? Não lembro o nome disso, que são vários dias. Congresso? Conferência, lembrei. Conferência que teve lá na Barra, foi a primeira que eu fui, eu acho que foi tipo em 2022. E eu lembro que eles deram vários peixinhos pra gente, a gente tinha que escrever o nome de pessoas que a gente queria que estivesse naquele ano na igreja. E eu escrevi o nome de meninas que eu nem falava na época na minha escola. E eu botei lá, 3 meninas. E quando ela falou isso, sobre esse momento do plug, eu lembrei que uma dessas meninas que eu falei sobre Jesus e não aceitou naquela época, ela tá na igreja hoje, ela batizou, ela me chamou. E, cara, é sobre isso. Não é sobre a sua sala inteira se converter, não. É sobre porque uma pessoa vale a pena. Uma única alma vale a pena. E se você ama tanto Jesus quanto eu, e Jesus te toca e te transforma, tanto que Ele me transforma, você sabe que não tem como ficar quieto sobre quem Ele é. Porque, sabe uma coisa que me impulsionava a falar sobre Jesus? Que eu sei que é um pouco... Nossa, que frio, mas era o que funcionava pra mim. Cara, enquanto eu não estou falando de Jesus pros meus amigos, Jesus voltando agora, todos eles vão pro inferno. E como que eu vou ficar com isso? Como eu vou ter... A minha consciência vai ficar e saber que eu tenho a oportunidade, 5 dias por semana, nas 13 horas que eu ficava na escola. Eu passava muito mais tempo na escola do que em casa. E eu não falava de Jesus para algumas pessoas. E não para só na sua sala, ok? Porque o teaser é aberto para todas as salas, todas as idades. Então, eu pensei, tá, se a galera da minha sala conhece, então agora eu tenho que falar com as outras pessoas. Sabe? E
aqui no versículo 9, fala, Deus responde, né? Ele disse, vai, diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos seus ouvidos e feche seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que os até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Cara, você pergunta, até quando que eu faço isso? Cara, até você morrer. Porque depois que a escola acaba, não é aí que acaba o teaser. Que agora vem um plus, vem o quê? O Ágora, que é na faculdade. E se você não vai para uma faculdade, está tudo bem, você vai falar no seu trabalho. Até que os confins da Terra cheguem. Porque uma coisa que eu fiquei meio, meu Deus, quando eu estava lendo, meu Deus, eu tenho isso de tempo, ok, não tinha visto. Uma coisa que eu fiquei, nossa, quando eu estava lendo, é que logo depois que Isaías fala, eis-me aqui, envia-me, pode enviar, Deus, ó, eu aguento, eu consigo, eu vou cumprir, vou lá falar para as pessoas. Nesse momento, a partir do versículo 9, pelo menos eu lendo, ficou muito claro que Deus falou. Você vai falar e eles não vão te ouvir. E parece que quando eu estava lendo, eu tomei um balde de água fria junto com Isaías. Porque às vezes a gente acha que todas as pessoas vão ouvir a gente, e mesmo que não aceitem, todo mundo vai querer ouvir. Cara, não. E se você já falou de Jesus na sua escola ou qualquer em outro lugar, você sabe do que eu estou falando. Mas Isaías, ele entendeu que o sucesso no reino de Deus não estava sobre os números imediatos das pessoas que se convertiam ali, e sim na fidelidade que ele tinha com o Senhor, no compromisso que ele tinha em levar a palavra dele. E eu vou ser bem sincera, cara, eu chamava tanta gente pro meu teaser, tanta gente, chamava tipo umas 10 pessoas, pra na hora do intervalo vir tipo uma, ou não vir ninguém. E isso vai acontecer com você. Tantas vezes você vai ajoelhar e você vai ficar tipo meses, semanas, não sei se vocês ficam persistindo, né, meses numa mesma pessoa, mas semanas, dias, ajoelhado, orando pelo seu amigo, botando em oração, e ele não é tocado por Jesus, ele não é transformado em alguma área da vida dele. Às vezes você vai ser aquele amigo chato, que não vai fazer um monte de coisa, porque os seus princípios com Deus são maiores do que os prazeres momentâneos, e as pessoas não vão entender isso e vão zoar com você. E era isso que acontecia, né, quando eu estava nessa escola, nessa última escola. Cara, eu falava, por quê? Por que você não faz isso? E eu falava, cara, tem uma coisa que é muito maior, e aí, ó, já é chave para você evangelizar. Cara, Deus não quer, eu acho que aqui eu entendi também o que ele fala para Isaías. Ele não está pedindo que você salve essas pessoas. Ele está pedindo que você faça a sua parte em mostrar quem a videira verdadeira é. Porque você plantando a semente, deixando a sementinha, mesmo que o solo do coração dessa pessoa seja muito duro, cara, é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence, e aí você vai fazer a sua parte de o quê? Ir para o seu quarto e orar por essa pessoa. Essa é a sua parte. E então, o louvor pode vir subindo, aos poucos. E concluindo, em geral, a gente viu 4 processos que Isaías passou. O primeiro é que Isaías viu o Senhor. Depois, Isaías foi purificado, transformado pelo Senhor. Terceiro, Isaías entendeu o chamado que ele tinha. E quarto, Isaías foi enviado. Cara, o objetivo do teaser não é mostrar para as pessoas da sua escola que nós somos adolescentes corajosos, que falam de Jesus e que não tem medo de nada, e que às vezes parece que cristão é assim, né? Fala de Jesus sem consequências, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer, e se botarem uma arma na minha cabeça...
eu vou morrer por Jesus, mas na hora de viver por Jesus, a gente vacila. Cara, o objetivo do teaser é mostrar que adolescentes comuns, como nós, podem sim viver uma vida com Jesus e ser muito mais divertidos do que a galera no mundo. Cara, fala sério, se você tá aqui pelo menos uns 6 meses, você sabe como que é bom viver a sua adolescência para Jesus, né? E como que você não quer que a galera da sua sala, a galera da sua escola viva isso também? Isso não entra na minha cabeça, de verdade. E talvez hoje você tenha chegado aqui pensando sobre sua escola, sobre sua faculdade, pensando como que você está contando os dias para acabar, você está doido para se formar. Quanto que você está pensando que a escola é esse ambiente de provas e, meu Deus, o vestibular está chegando, o Enem está chegando, a segunda fase da UERJ está chegando e, meu Deus, tem que fazer tanta coisa e você olha para essa prisão que a escola te trouxe. Quando você pensa na escola, a escola é esse lugar que te faz pensar sobrecarregadamente no futuro, de comparação, de insegurança, de, meu Deus, se eu falar de Jesus eu não vou ter mais amigos. E, cara, se você tem esse tipo de pensamentos ou qualquer outro que eu não falei aqui, Jesus quer mudar os seus pensamentos sobre a sua escola. E eu acredito muito que o próximo avivamento, eu amo falar sobre avivamentos, meu Deus, se me derem corda eu falo. Eu acredito muito que o próximo avivamento não vai começar aqui no púlpito. E amém se começar. Mas eu acredito muito que os avivamentos vão começar nas escolas. E a gente pede tanto por um avivamento e a gente quer viver isso. E qual o nosso papel nisso? O que você tem feito para esse avivamento chegar? Cara, às vezes eu acho que a gente está muito no teórico e pouco no prático. Eu posso ter falado tudo isso aqui, você esquecer tudo e nada vai dar a pena, mas quando que você vai sair desse ciclo vicioso de falar, eis-me aqui, envia-me, e voltar e não mudar nada? E voltar e mudar por uma semana, por um mês, e depois voltar para aquela galera que você sabe que não é legal, ou voltar a falar coisa, ou alguém te pedir conselho e você fingir que não está ouvindo porque você não está no momento bom agora. Cara, não existe isso. Eu acho que a gente precisa mais... Conforme mais tempo você passa olhando para o Senhor, eu acho que, pelo menos comigo foi assim, mais desesperada eu fico para falar sobre Ele para as pessoas. E se você não tem esse desespero no seu coração, cara, talvez você esteja faltando alguma coisa no seu momento de oração pela sua escola. Se você ora pela sua escola. Se você não tem esse desejo, cara, feche seus olhos agora. Pode fechar, feche os olhos agora. E pede assim no seu coração, Jesus, me dá esse amor pela minha escola, porque eu não consigo sentir. Senhor, se o Senhor voltasse hoje, eu sei que muitos dos meus amigos não iriam comigo para o céu. Me traz o seu amor por essas pessoas, Jesus. Essas pessoas que talvez me magoaram, que talvez me excluíram, e eu não quero falar do Senhor para elas por qualquer outro motivo. Jesus, tira de mim todo esse orgulho. Todo esse orgulho de olhar só para mim e não olhar para as pessoas do meu lado. E agora, pode apagar as luzes, por favor. E agora eu quero que, enquanto o louvor toca, eu vou orar. Mas o momento que a Bia fez aqui foi só uma amostra do que a gente vai fazer. Levanta no seu lugar, por favor, levanta no seu lugar. E pega a sua blusa, enfim, o que você trouxe da sua escola. Junta com a galera da sua escola, se tem alguém da sua escola aqui. Se você é de uma escola e não tem ninguém aqui ainda, em nome de Jesus, junta com alguém que está sozinho, ou se você preferir ficar no secreto com o Senhor, juntem aí, rapidinho. Juntem com a galera da sua escola.
vai indo para esse lugar. E a gente, no início do culto, a gente fez um momento sobre envio e capacitar uns aos outros. E agora, deixa eu falar, olha para essa pessoa que está do seu lado, que é da sua escola, e fala, eu tô contando com você. Vai, fala, eu tô contando com você. Que às vezes a gente não vai conseguir sozinho. E quando for muito difícil para você, essa pessoa do seu lado vai estar aí para te resgatar. Vai estar aí para te ajudar. E eu quero que nesse momento a gente interceda cada grupo por sua escola, cada pessoa que está sozinha pela sua escola. Você pode ajoelhar, você pode ficar em pé, você pode sentar, você pode fazer o que você quiser. Intercede pela sua escola agora. Agora, se você nunca orou pela sua escola, começa. Jesus, eu não sei por onde começar, mas eu sei que o Senhor precisa entrar aqui. Então, eu vou orar. E enquanto isso, cara, tem um momento que vocês precisarem. Se você faz faculdade, se você está no trabalho, também junto com pessoas assim, para orar sobre isso. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui juntos, Jesus. Nós estamos como família, como igreja, para interceder agora por cada uma das escolas de Niterói, Senhor. O Senhor deu essa promessa. Nós carregamos essa arca da aliança, Jesus. Essa responsabilidade tão linda que é o seu amor, Jesus. Que o medo não nos pare, Senhor. Que as dificuldades não nos parem, Jesus. Jesus, traz esse desespero para o nosso coração, Senhor. Que é falar sobre o Senhor para as pessoas. Jesus, quebranta o nosso coração, Jesus. E assim, como foi falado aqui no início, Senhor, se qualquer grupo de alunos está passando por uma dificuldade sobre algum impedimento de diretor, de coordenação, de professores, de até os próprios alunos, Jesus, faz cair agora em nome de Jesus, Senhor. Os seus filhos estão dispostos, Jesus. Eles estão aqui, em algum momento eles falaram, eis-me aqui, então Jesus, usa eles nesse lugar, Senhor. O Senhor dá autoridade para você. Use essa autoridade do Senhor para pregar sobre ele. O Espírito Santo dentro de você vai te ajudar em